Conectados com Priscila Menucci. Conectando pessoas, histórias e emoções. Chegamos conectados com você, conectados comigo, Priscila Menucci, e conectados com os nossos convidados. Hoje, o nosso convidado, eu vou ter um pouquinho de respeito, porque, né, tem um pouquinho de medo, né, vai que eu vá pra cadeia hoje, então hoje eu vou me comportar. Essa semana eu tô comportadinha. Gente, o nosso convidado de hoje, ele é policial militar. Ele é escritor e atleta de artes marciais. Mas segura aí, que tem mais. Um breve merchan e eu já volto. Essência de Maria, feito com amor. Em cada fragrância, um toque de flor. Cuidado que envolve, faz bem pra você. Saboaria artesanal pra sentir. Essência de Maria, a pureza do artesanal feito com amor. Voltamos. Gostaram do recadinho? Aí, uma lembrancinha sempre é bom, um cheirinho sempre é bom. E agora, sem mais delongas, olha, ele é especialista em cães também, esse nosso convidado. É muita coisa, é muita função. Gente, eu só trago gente que tem várias funções. Você acha que eu trago convidados pouca porcaria? Eu trago muita porcaria. Opa, não, ele não é porcaria não, gente. Pera, com todo respeito, Kleber Ramin, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Pri, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui presente de você e estamos aí à disposição. Gente, onde cabe tempo e horário para tanta função? Olha, não é à toa, né, que o nome do meu livro é Seja do Tamanho dos Seus Sonhos. Né? Então, a qualquer momento, qualquer espaço que tenha um tempinho, eu estou sempre me aprimorando, buscando conhecimento e sempre tentando evoluir. Nossa, isso é muito bom. Você acha que o trauma que você sofreu de infância, sabe, como o assalto e tudo mais, você acha que mudou sua vida? Mudou completamente. Na verdade, né, inclusive cientificamente, fala que todo ser humano, quando ele passa por fortes emoções, principalmente na fase de infância, né, criança quanto adolescente, ele causa um trauma interno nessa pessoa. Ele pode ser positivo como negativo. No meu caso, graças a Deus, ele foi super positivo. Que bom, né? Ainda bem que não foi pro outro lado. Meu Deus do céu. Quando assim, você realmente percebeu... Você tinha quantos anos isso aconteceu? 9 para 10 anos. Você era criança? Sim. Ainda, tipo, talvez ainda podia confundir algumas coisas, Sim. né? Não tinha, eu acho que todo o entendimento. Quando você realmente percebeu que você queria proteger pessoas? Na verdade, o que aconteceu? Nesse dia específico, tava eu, minha mãe e 2 irmãos mais novos, meus gêmeos. Então, eu fui caindo a ficha, né? Na hora que a gente abriu a porta, que viu que tava faltando televisão, videogame, aparelho de som, e a gente ouviu barulhos de pessoas correndo, foi aonde caiu a minha ficha no decorrer do dia. Meu pai, né? A gente chama de família humilde, não conseguiu repor, né? Os pertences de imediato. Então, você chegava da escola, você ia jogar videogame, o videogame não tava ali. Aí você começava a entender uma criança conversando com meus pais, né? Nossa, foi os marginais que levaram, pessoas más, né? A gente não pode fazer isso. Então, a partir daquele momento, eu teve contato com a polícia militar, né? Até então, eu só ouvia, né, de falar, filme, televisão. Os policiais chegaram, deram toda uma atenção pra gente, orientou a gente. Então, ali eu percebi quem que era o bem e quem que era o mal. Então, eu classifiquei pra mim, falei, não, quando eu crescer eu quero ser igual eles. Só que como tava uma distância muito longa, né, eu só ia poder prestar o concurso com 18 anos, e eu sempre gostei de cães, eu falei pros meus pais, falei, ó, se a gente tivesse 2 cães aqui de porte grandes, treinado, dificilmente os marginais iam invadir a nossa casa. Entendi. Aí foi aonde eu tive o primeiro contato com os cães. Adquiri na época, era um Rottweiler, aí comecei a fazer o adestramento, né, pagando para o adestrador, porém ele viu que eu tinha uma certa habilidade, ele me convidou para trabalhar com ele. Ai,
Aí foi entendi. aonde desenrolou essa parte do adestramento, fui fazendo curso, pegando conhecimento. Então E foi de novinho, eu pensei que tinha sido depois de adulto. não, já de novinho. De novinho. Na sequência ali, eu já fui procurando o que eu podia fazer de imediato para dar uma certa tranquilidade para minha família. Sim. Por quê? O meu pai, ele sempre trabalhou em restaurante. Então ele saía de manhã cedo, voltava só à noite. Então Era o tempo todo na rua, né? Exatamente. O período que ficava era eu, minha mãe E e seus meus dois irmãos. irmãos mais novos. Aí teve um projeto social na época de judô. Aí eu comecei a praticar judô, né? Porque eu tinha o receio de quando a gente chegou, se os marginais estivessem lá e fizessem alguma maldade com a gente. Sim. Então foi aonde eu fui para as artes marciais e fui ali crescendo, evoluindo e consegui me formar em 4 modalidades hoje. Eita, quais são? Muay Thai, capoeira, jiu-jitsu e o ninjutsu. Oi, esse último é quem? É de comer? Ninjutsu é uma preparação para ninja. Ah, tá. É uma das artes marciais mais antigas, né? Você veste o kimono todo preto, você usa... Solta fumaça, essas coisas? A gente tem numa preparação de camuflagem, que Tá. seria o que a polícia militar usa hoje quando tem uma situação de distúrbio civil, greve, aquela bomba A de bomba fumaça. de fumaça. É. No Tá. ninjutsu seria a mesma coisa. No passado, os ninjas, né, utilizavam isso para surpreender os seus adversários. Entendi. Eu perguntei por causa disso, por causa dos filmes. Sim, Tipo, é lúdico tudo, mas é real. é real. É real. Real. É real. Você acha que toda a luta, todo esse aprendizado ajudou muito na carreira de policial? 100%, 100%. Eu já tive várias ocorrências onde eu precisei ali usar de técnicas de mobilização. Inclusive, com o passar do tempo, eu me formei, hoje eu sou formado, sou um dos instrutores da Polícia Militar de Defesa Pessoal Policial. Certo. Então, em várias situações, às vezes você chega na ocorrência, o filho drogado, alterado, você precisa imobilizar ele para auxiliar ali a ambulância, né? O pessoal socorrista para socorrer ele. Ocorrências, briga de marido e mulher, o cara totalmente alterado, você precisa conter ele, algemar. Tive 2 situações, até a gente pode falar depois, que tentaram me assaltar, né? Numa delas eu consegui tomar a arma do Eita. bandido. Então, assim, as artes marciais, ela me deu uma certa segurança, né? Uma visão diferenciada, e com o treinamento do dia a dia, eu consegui adquirir habilidades que tem hora que até eu depois me impressiono. Falo, caramba, nossa, deu certo, que legal. Mas é a constância do treinamento Sim. e evolução. E como eles dizem, né? Ai, como que é a palavra? Acho que a disciplina, né? Isto. A tal da disciplina, né? Que é o carro-chefe. Exatamente. Né? Não é pra Eu- sair espancando todo mundo. Não. Eu cheguei uma época que, como assim, eu entrei na polícia, sempre tive uma admiração enorme. Sim. Tanto na parte do adestramento, né? Tive várias pessoas ali que eu acompanhava. Então, eu separava um dinheiro para mim todo ano, para mim fazer um curso de curso. especialização. Um na área militar, um na área de adestramento e um na área das artes marciais. Então, hoje também eu coleciono, eu tenho uma pasta lá com vários certificados nacionais isso é e muito internacionais que hoje me deu bastante mérito, né? E responsabilidade para estar falando sobre isso. Não é? Você tem como se diz? Hoje as palavras estão me fugindo, gente. Tá tudo indo embora. Você sabe do que você tá falando. Sim. Você não tá falando à toa. Não, eu busquei conhecimento, treinamento, treinei com várias lendas do UFC também, tenho fotos, vídeos, inclusive tá no livro também, então eu posso falar com propriedade. Tá, ele pegou a palavra, tá, jogou já logo, gosta sim. O menino Kleber imaginava que tudo isso um dia ia acontecer? Olha, o menino Kleber, ele sempre foi um sonhador desde pequeno. Então às vezes muitas pessoas me perguntam, nossa, mas como que você conseguiu fazer tudo isso? Quem tá próximo de mim, né, quem convive comigo, sabe que não foi fácil, né? Quem conhece o Kleber Ramin sabe que eu trabalho dia e noite e correndo atrás dos meus sonhos, né? Certo. Então, assim, hoje eu me sinto muito honrado, muito feliz com tudo que eu conquistei e o que eu ainda busco para a minha vida.
o que de difícil na sua vida te ensinou sobre disciplina e sobrevivência? Olha, hoje eu me considero um cara forte, porque eu conheço as minhas fraquezas. Me considero um cara inteligente, porque eu aprendi com meus erros. E me considero um cara feliz, porque eu já conheci a tristeza. Então, num contexto geral, eu acho que o ser humano ele está sempre em evolução, mas ele precisa reconhecer os seus erros para poder aprimorar e aprender com eles. E o duro é quando não reconhece, né? Eu, graças a Deus, quem me conhece sabe que eu sou um cara humilde, no sentido de, eu posso estar em qualquer lugar que seja, conversando com uma pessoa, se eu vejo alguma coisa interessante, me ensina isso aqui, como que faz isso. Sim. Então, graças a Deus, eu consigo entrar e sair qualquer lugar que eu chego, Isso é muito porque eu bom. acho que a humildade, ela vem em primeiro lugar. Né? Você sendo uma pessoa humilde, você consegue, só abre portas para você. Eu acredito muito nisso também. Que a gente, sabendo entrar e sair dos lugares, abre muitas portas. Né? E janelas também. Sim, eu sim. acho que abre muito. Qual o momento mais desafiador nessa trajetória? O momento mais desafiador? Olha, eu tenho uma passagem, né, que era na época eu ia conquistar a minha faixa preta de jiu-jitsu. Então, a gente acordava por volta de umas 5 horas da manhã, meus filhos eram pequenos, aí a gente levava um dia na cuidadora, outro dia direto na escola, deixava eles lá, aí eu ia, levava a mãe deles no serviço, aí ia trabalhar, depois voltava, pegava ela, aí pegava as crianças, ia para casa, se arrumava, a gente ia para academia treinar, que é uma cidade vizinha, Certo. e ia chegar em casa por volta das 22 horas da noite, até tomar banho, jantar, e no outro dia a gente foi praticamente 1 ano fazendo esse percurso. Eita. Então, assim, é igual o que eu falo, quem conviveu, quem estava próximo, sabe que não foi nada do dia para noite, não foi nada fácil, teve muita Não caiu do persistência, e eu agradeço muito quem estava do meu lado ali na época, que sempre me apoiou. Nossa, isso é muito importante. Muito. Que não desistiram de você. Exatamente. Porque nessa caminhada, eu podia falar, não, vai, não. Sim, sim, sim. Não, porque tem gente que não aguenta. Uhum. Não é porque, nossa senhora, foi pesado. Foi. E a polícia militar, a força tática na sua vida? O que significa viver esses 24 anos dedicado à segurança pública? Olha, eu só tenho a agradecer. A polícia ela me abriu muitas portas, ela me deu muito conhecimento. Boa parte do que eu tenho é graças à polícia. Eu sou um cara que eu não posso falar mal da polícia. Talvez poderia falar não, né? Mas criticar uma ou outra pessoa devido a alguma atitude que foi feita. Porque... Mas a polícia em si, eu só tenho a agradecer. Inclusive, eu conquistei as 5 principais medalhas dentro da Polícia Militar, de honra ao mérito, devido a ocorrências de destaques. E, inclusive, agora, né, eu prestei o concurso para sargento. Em outubro, agora, eu já começo a fase EAD. E provavelmente dia 17 de janeiro, eu vou estar aqui em São Paulo fazendo o curso presencial. Então, sargento. Para sargento. Hoje eu sou cabo da Polícia Militar e estou em constante evolução para almejar subir, aí né, a futuramente aí também a aposentadoria. Então eu só Mas tenho... já, você é novinho. Aí, ó, já quer... Gente, se não dá. Mais uns 7, 8 aninhos aí eu tô... Ah, não, ainda tem tempo, ainda tem tempo. Tô aposentando. Já pensei que já queria aposentar agora. Não, ainda tem um tempinho. Tem, mas eu só tenho a agradecer à Polícia Militar. São 24 anos de polícia, nunca tive uma punição. Sempre o primeiro a chegar aí, um dos últimos a sair. Então eu só tenho a agradecer, me ajudou demais. Não, eu imagino, porque, gente, eu digo, tô brincando com ele, mas eu fico imaginando, toda vez que eu vejo alguma reportagem de ver só os policiais correndo atrás dos bandidos, só de pensar em correr eu já canso. Imagine eles, que tem que subir, descer, entrar em cada situação. Verdade. Não é... Não sei se você pode falar, mas já teve alguma situação que você falou, eu acho que eu não vou conseguir pegar? Olha, graças ao treinamento, né? Então, pelo risco de lugares, né? As coisas acabou acontecendo de uma forma natural, né? Até hoje a gente tem as câmeras, né? Certo. Corporais.
Quantos anos temos câmeras corporais já? Eu acredito que tem aí seus 5 anos, mais ou Só menos. isso? 5, 6 anos as câmeras Corporais. oficialmente. Não, oficialmente. Oficialmente, 5, 6 anos. Então, assim, depois você para pra assistir a filmagem ali, você fala, caramba, meu, nossa, como que deu certo, né, tal. Eu consegui. Isso, então eu vejo que é muito do treinamento, né, os policiais têm treinamento constante, direção defensiva, Sim. referente às viaturas, né, pra você estar acompanhando veículos aí, mas assim, é tudo um trabalho em equipe também, né, a gente não é ninguém sozinho, então... todas as minhas ocorrências aí, eu agradeço a minha equipe, meu parceiro aí que tava junto, e um ajudando o outro, contribuiu ao sucesso. Né? Nesses 24 anos, quantos parceiros você já teve? Ah, já trabalhei com bastante, Com bastante? Porque tem troca constante, É, né? porque eu já trabalhei em várias companhias, pelotão de força tática foi onde eu fiquei praticamente 10 anos, então a gente faz um rodízio ali, até mesmo de aprimoramento, para um tá conhecendo o outro, pegando Sim. habilidades do outro, então é até de forma positiva isso aí. Essa troca Sim. de parceiro. Falando na força tática, o que mudou na sua mentalidade como homem e como profissional a força tática? Olha, quando eu me formei, teve um projeto na época que chamava Força Tarefa. Então, era 2 viaturas ali de estagiários, de recrutas, né, os recém-formados, e uma viatura de força tática fiscalizando. Então, a gente assumia o serviço e saía praticamente para a operação. Certo. A gente ia fazer bloqueio de trânsito, depois ia fazer operação, fiscalização de estabelecimento comercial, e no final era patrulhamento em favela, né, nas comunidades. E durante mais ou menos 6, 8 meses teve essa força-tarefa. E aí, quando decidiu que ia distribuir os policiais para as companhias, houve uma reunião no pelotão lá na companhia de força tática e eu fui convidado a integrar a equipe. Para mim foi uma honra, a gente usa um braçal, né, que é um couro preto escrito Força Tática em dourado, né? Aquele você passa por um estágio árduo, né, fiscalização constante até você poder conquistar ele, ostentar ele. E graças a Deus eu conquistei o meu e tenho guardado até hoje com muito orgulho. Mudou muito no sentido de você como homem? Olha, o que acontece? Ou para você só foi, digo assim, mais um degrau na profissão? Foi mais um degrau, porém um degrau alto. Porque, assim, várias pessoas passam por lá, fazem o estágio e infelizmente não conseguem, né? São realocados aí de volta para a companhia. Certo. Então, assim, até mesmo entre nós que conquistamos o braçal de força tática, só de você falar, não, eu já fui braçal de força tática do batalhão tal, já tem um respeito diferenciado. Se você vai trabalhar, mesmo que hoje você esteja na rádio patrulha, né, que é o atendimento 90, a viatura menor, quando você tá com um policial que ele já foi do especializado, a postura é diferente, o treinamento é diferente, você sente mais uma confiança, mesmo você não tendo trabalhado com ele outra vez, mas você já sabe que ele fez muito ali o procedimento. Entendi. Então, flui de uma forma natural, não tem aquela preocupação, assim, sabe? É diferenciado. Eu sou ignorante dessas coisas, vamos lá. Polícia Militar, Força Tática, tem mais alguma que sobe? É assim, ó, a Polícia Militar, ela compõe de vários batalhões e companhias. Certo. Então, assim, a rota pertence à Polícia Militar. Também? Tá. O BAEP pertence à Polícia Militar. BAEP faz o quê? O BAEP seria... o primeiro BAEP se iniciou em Campinas. Tá. Foi na época, reuniu todas as forças táticas e criou um batalhão exclusivo que seria como se fosse a rota no interior. Ah, entendi. Tá. A rota, ela rota do fica interior. em São Paulo, seria como se fosse uma rota no interior. Entendi. Aí depois voltou, né, aumentou-se o efetivo, voltou as viaturas de força tática. Então, o COI que tem aqui em São Paulo, Sim. que é o pessoal camuflado, né, Comando de Operações Especiais, também pertence à Polícia Militar. O GAT, né, Grupo de Ações Táticas aqui de São Paulo, também pertence à Polícia Militar. Então, assim, apesar de nomes específicos, todos eles compõem a Polícia Militar, como a Cavalaria, o Canil, o Helicóptero Águia. Sim, Todos que cada Polícia um Militar. é um departamento, vamos dizer assim. Isto, seria cada um a companhia específica por um certo tipo de operação, de ocorrência. Entendi.
Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, nesse momento não ia fazer, mas eu vou. Já matou alguém? Olha, eu já atirei. Eu considero que quem decide se vai ficar vivo ou não é Deus. Gostei da resposta. Gostei. Já tomou algum tiro? Graças a Deus, não. Teve uma ocorrência minha em 2024, eu estava indo trabalhar com a motocicleta. A região que eu moro lá, infelizmente, tem bastante roubo, assalto de motocicleta. E o marginal, ele me abordou e já veio efetuando disparo, mas graças a Deus não acertou. Aí eu consegui revidar ele conseguiu fugir baleado, recuperei minha moto, graças a Deus. Pior. Tô aqui hoje para contar essa história. Não é? Assim, existe medo dentro da corporação, mesmo os mais experientes? Você acha que existe? Olha, o medo, eu acho que ele Medo faz constante. parte e ele é importante. Porém, você tem que saber lidar com ele. Eu acho que existe uma união ali do medo e do preparo. Eles correm juntos, né? E eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, né? Quem gosta de mim tá em casa me esperando. Então, esse medo com as habilidades, ele me dá a oportunidade de um sucesso na ação ali. Mas o medo é constante e ele é bom. Porque se você não tiver o medo, apesar que eu não acredito que ninguém tenha medo. Sim. Mas se você não tiver medo, você acaba se expondo mais, de repente expõe o seu parceiro. E acaba levando ao erro. Entendeu? Então, assim, eu acredito que o medo e a habilidade ali, ele tem que correr junto. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. É que, tipo, às vezes a gente fica pensando, né? A gente vê cada coisa, cada notícia, enfim. Eu falo, como pode, né? De repente, não volta mais pra casa. Sim. Né? Ambos os lados. Tanto o meliante quanto nossos defensores. Um dos dois não vai voltar. Ou, às vezes, nenhum dos dois, né? E eu vejo os meliantes não tendo esse tal medo. Ou, às vezes, tem até um medo excessivo que cometem esses erros de já chegar atirando. Sim, sim. Ficam tão apavorados com a cagada que estão fazendo, literalmente. A gente vê que a maioria deles Eles se apavoram. Ou não. Eles têm o medo, porém, a maioria das ocorrências, depois a gente avaliando, a gente vê que eles estão sobre o uso de entorpecente, o uso de bebida alcoólica, para dar uma certa encorajada, né? Então, por isso eu falo, né? Para pessoas más e violentas, a gente precisa de pessoas boas com habilidades contra a violência, né? É aí que a gente entra. Exatamente. Você acha que as pessoas ainda não entendem, hoje em dia, não entendem tanto o trabalho assim da polícia? Olha, Quando vocês chegam, que nem, às vezes, atiram primeiro para depois perguntar. Hoje em dia. Na verdade, isso aí não existe, né? Esse atira primeiro. É uma... Porque a maioria... Não, chegou sem perguntar, chegou atirando. Não, isso aí não existe. Hoje a gente usa realmente a arma de fogo, né? E em último caso, assim, não quer dizer que você não pode usar ela de primeiro, né? Não, Dependendo sim, da ocorrência. depende do que vai acontecer. Exatamente. Mas assim, hoje os policiais são muito bem preparados, né? O que não dá pra gente aceitar é tipo assim, ó. Eu tô ali fardado, né? Representando o Estado. Tô armado. Pô, uma pessoa vai vir pra cima de mim, vai querer me agredir. Eu não posso sair na porrada com ela. Eu não sei se o cara é um lutador, alguma coisa, se ele vai tomar minha arma, entendeu? Se ele vai usar minha arma contra mim. Sim. Então, o que o pessoal tem que entender é o seguinte. O policial não tá ali fardado com a viatura, identificado, representando o Estado. Você não tem que ir pra cima do policial. Você não tem que querer dar um tapa no policial e achar que ele vai te dar um outro tapa. Entendeu? Ele tá armado, representando o Estado, tá na função. Então, o respeito, ele precisa ter. Então, aí o pessoal fala, mas tinha necessidade de fazer isso ou aquilo? Vamos perguntar ao contrário? Tinha necessidade da pessoa ir lá enfrentar o policial? Exatamente. Não tá vendo que ele tá fardado, que ele tá com uma arma de fogo ali? Então, assim, eu acho que é um pouco de hipocrisia,
né, em algumas situações. E infelizmente, até mesmo o cidadão de bem, vamos falar de coisas simples, sem o cinto de segurança, ou parou numa blitz, numa fiscalização, fez o uso de bebida alcoólica. Aí se o policial faz o procedimento, né, que é correto, né, uma fiscalização, ali o policial ele já não presta, né, pra que isso? Vai pegar bandido, entendeu? É sobre isso. Então uma coisa que também muitos da população não entende, que o policial militar, ele não é só para pegar o bandido, né? A gente faz a fiscalização de trânsito. Hoje em Vocês dia, estão para proteger a sociedade. Hoje em dia eu vejo que o policial, em muitas situações, ele é mais um psicólogo, né? Porque a gente vai em ocorrência, principalmente marido e mulher, briga, ou às né? vezes o filho, neto, tem problema com bebida alcoólica, entorpecente, Sim. Aí chama você e até hoje a gente ainda escuta, não, chamei vocês só para dar um susto nele. Então, assim, é complicado. Só quem tá na pele ali do dia a dia vai entender. Né? É por isso que eu te perguntei, que eu acho que ainda as pessoas as pessoas às vezes não entendem o porquê que vocês estão ali. E não é só para prender o bandido. Sim. Vocês estão ali para proteger também. E o que o pessoal precisava entender é o seguinte, o policial, ao mesmo tempo que ele tá ali atendendo uma ocorrência, vamos dizer assim, uma solicitação no mercado, teve uma briga na fila, um empurra-purra, aciona a polícia militar, a gente vai lá e orienta. Aí dali já pagou uma ocorrência, acabou de ter o roubo de uma motocicleta, 2 indivíduos armados. Então, assim, a adrenalina, o temor, o termômetro, né, do policial, ele tá em todo momento em cima e embaixo. Não dá tempo entendeu? Então, assim, controlar. Exatamente. Então, tem pessoas que conseguem lidar melhor com isso, né? E outras pessoas não. E o que precisa entender é o seguinte, o policial, ele é um ser humano igual qualquer um. Exatamente. Porém, tem uma responsabilidade maior e uma pressão maior, né? O pessoal exige, né, que o policial, ele todo momento ali, ele seja uma pessoa cordial, né? E nem sempre dá pra ser. Não dá pra ser. Hoje em dia, principalmente, não dá pra ser. Já pensou em desistir em algum momento? Da polícia? Da polícia. Desistir? Não. Não. Falar, não, chega. Não, uma coisa que eu gostaria é... Talvez se quando eu entrei... É porque quando eu entrei na polícia, eu não tenho nenhum parente policial. Certo. Né? Então... Você é o primeiro. Eu sou o primeiro. Então, eu terminei os estudos, aí você fica naquela, né, adrenalina, nossa, o que eu vou fazer agora? Aí eu me inscrevi, né, para me alistar no exército, mas na época tinha lotação de contingente, não pegou ninguém, que era um sonho meu também servir o exército. E aí, na sequência, um amigo meu tinha prestado o concurso, ele estava fazendo a escola da polícia e foi aonde ele pegou e falou para mim, tó esse livro aqui, entra pra polícia porque é bom e tal. E foi aonde eu falei, não, acho que é isso que eu quero fazer. Eu gosto de luta, gosto de arma, né, tal. Acho que vai ser bacana. Já tinha o propósito, né, da minha infância que aconteceu. Então, assim, se eu tivesse... ele também não tinha nenhum parente, então ele começou do zero. Mas talvez se eu já tivesse uma pessoa de conhecimento, influência, eu já tinha prestado um concurso um pouco melhor na época, né? Talvez direto para oficial, né? Que aí tem uma posição, assim, mais confortável, vamos dizer assim. Vamos dizer melhor, né? Isto. Uma posição melhor. Assim, o que você acha que mantém firme o homem quando tá lá na situação de extremo? De extremo, que nem vocês. O maior risco. O que você acha que passa na sua cabeça? Olha, o que eu vejo assim é... Pra se manter firme, né? Óbvio. O efeito surpresa, né? Porque qual que é o problema? A partir do momento que você tá dentro de uma viatura ali, queira ou não queira, você é um alvo. Exatamente. Então você pode estar... Eu acho que você já é um alvo ambulante, né? Sim. Aí o que pode acontecer? Você tá patrulhando ali uma avenida, né? Uma área comercial, área bancária. Certo. E tá acontecendo algum assalto ali e você ainda não tá sabendo. Mas o marginal, na hora que ele vê a viatura, na cabeça dele, os policiais já estão cientes. Então, uma coisa que eu cobro bastante, né, na minha equipe, quando a gente tá, é nesse sentido. A gente tem que estar sempre preparado para tudo, porque
já teve algumas situações de extremo, né? De você deparar com uma ocorrência, né? E aí é onde vai entrar entre o medo e a habilidade ali para você conseguir lidar. Mas o efeito surpresa realmente ele sempre é a parte mais crítica. Mais crítica, né? Assim, com as artes marciais, óbvio, né? O que transformou na sua mente, tanto como na vida pessoal, quanto na profissional? Olha, na vida pessoal, na vida particular, eu acredito que a arte marcial, ela te dá uma autoconfiança, ela te empodera de uma certa forma, de você tá blindado ali, né? E na profissão, quando eu chego numa ocorrência, ou quando tem alguma situação, ou até mesmo horário de folga, que seja, que tem uma pessoa ali mal intencionada, você vai olhando, você já faz uma leitura no corpo dele. Olha, eu posso pegar aqui, eu quebro o braço dele aqui, eu torço ele aqui, eu ponho ele para dormir aqui. Então, quando realmente você treina de verdade, né? Igual que a gente fala, né? Existe a diferença entre ter uma faixa preta e ser um faixa preta. Então eu me coloco a teste a todo momento, eu vou para academia, continuo treinando até hoje, eu faço cursos, vou para seminários, eu tô sempre me colocando em prova, porque eu sei que se eu for bem na preparação, na hora ali que precisar real mesmo, eu sei que eu vou me dar bem. Sim. Então a arte marcial, ela te dá um empoderamento de você olhar e falar, meu amigo, não vem que vai dar ruim pra você. Né? Todas as lutas, o jiu-jitsu, muay thai, Ninjutsu. Esse negócio tudo aí que é de comer, que você acabou de falar, a capoeira, te ensinaram a lutar ou a ter equilíbrio? Eu acredito que os dois. Inclusive o pessoal pergunta muito, qual que você gosta mais ou qual que você usa mais. Para cada situação eu uso uma técnica, certo, né? Então assim, se eu tô de serviço como policial, dependendo da situação ali, eu uso o jiu-jitsu, o ninjutsu, que são partes de mobilização, ponto sensível, né? Se é uma outra situação do indivíduo maior ou mais de uma pessoa, utilizo o muay thai, né? Com os chutes, as caneladas, né? Na articulação, já consigo ali e deixar o cara a longa distância, né? Então, para cada modalidade ali, cada ocorrência, eu uso uma técnica das artes marciais. Você acredita que a disciplina vence o talento? Sim, porque o talento, ele pode ser... Não sei se a palavra correta seria passageiro, né? Porque o talento, ele depende muito das oportunidades, né? Agora, a pessoa que é disciplinada, em qualquer situação, ela vai se dar o do melhor. Então, a probabilidade da disciplina, ela ter mais sucesso que o talento é maior, eu acredito. Qual foi a maior batalha que você travou fora dos tatames? Batalha fora dos tatames. A maior. Que você considera, né? Olha, eu me considero uma pessoa abençoada, graças a Deus. Até meus filhos são maravilhosos aí, estão no caminho certo. Eu perdi um amigo. A gente trabalhou muito tempo na Força Tática. E ele estava num horário de folga e ele foi abordado por indivíduos, né? Só que no caso tinha dois e um efetuou um disparo contra ele, né? Então é uma pessoa muito querida, me ensinou muito dentro da polícia, né? Eu acredito uma batalha difícil porque quando você é um menino novo, não tem muita experiência, né? E você tá lidando ali, né, com vários armamentos, ocorrências de gravidade, você fica muito perdido ali, né? Você quer fazer as coisas certas. E, inclusive, isso daí faz 24 anos atrás, né? A postura da polícia militar era uma postura mais rígida, sim, né? Com muita cobrança. Então, esse meu amigo aí, né? O finado Mazinho, ele foi uma perda gigante que eu considerava um irmão mais velho. E perdemos, infelizmente, para vagabunda. Essas coisas que às vezes dá
Quer dizer, se você não tá bem preparado mentalmente, se você não tá bem apoiado mentalmente, que desanda o caldo, né? Sim. Se não tem um apoio. Você vai muito em psicólogo? A polícia firma muito isso ainda? É assim, ó, toda ocorrência, independente de ser um confronto, né, com efeito morte ou não, até mesmo de repente um acidente de viatura, coisa parecida, é encaminhado, né, o policial ele é encaminhado, passa por uma avaliação lá psicológica, né, então tem todo esse acompanhamento sim, basta ele querer. Porque é que às vezes alguns não querem, né? Acho que não foram afetados, né? Na verdade, assim, se envolveu em alguma ocorrência de gravidade, é obrigatório você passar. Não tem jeito. Isso, você tem que passar. Aí, na primeira avaliação ali, que vai decidir se você continua outras fases, né? Ou se tá tudo ok e é liberado. Mas a primeira É obrigatório, não tem jeito de entrevista correr. ali com o psicólogo é obrigatório passar. Porque, assim, às vezes parece que não tem o apoio, né? Não, com relação a isso tem sim, tem sim. Né? Porque às vezes eu fico olhando, eu falo, gente, pra enfrentar esse dia a dia, se bobear tem que andar até com um psicólogo do lado. Porque, nossa senhora, cada coisa que acontece, tem que andar com um psicólogo, um pai de santo, um padre, todo mundo em volta. Porque não dá não, não dá não. Bora falar de uma coisa maravilhosa, que são os cães. Os cães. Que você gosta muito. É óbvio, nasceu essa conexão com os cães na sua infância já, Sim. com o adestrador. Você ajudou o adestrador depois com os seus cães ou só foi o adestrador? Eu fui na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Próximo de casa, tinha uma chácara lá, e esse adestrador era aqui de São Paulo. Aí ele foi convidado para tomar conta de um canil lá próximo. Certo. Aí chegou ao nosso conhecimento, a gente fez contato com ele, ele falou, ó, eu tenho vagas ao domingo de manhã. Então você reúne um grupo, pelo menos umas 5 pessoas, vocês vêm aqui domingo de manhã, paga avulso a aula e eu vou treinando vocês. Aí começou a passar um tempo, o pessoal acabou desistindo e tal. Foi aonde ele pegou e falou, ó, você tem uma certa habilidade aí, se você quiser vir, você pode trabalhar comigo. Aí foi aonde eu comecei a andar nas minhas horas vagas, andava com ele para tudo quanto é lugar, fui aprendendo a treinar os cães. Aí ele me aconselhou, consegui comprar um cão de qualidade, né, para poder estar participando, um cão apto ali, né, para passar por provas e tudo mais. Tem raça, vamos dizer, qualificada? Sim. Raça. O que acontece? Uma coisa é você trabalhar a favor do instinto e outra é contra. Certo. Então, se você quer um cão para guarda, para segurança, o ideal, um Rottweiler, um pastor alemão, um Doberman, né? Você não vai poder pegar um labrador, um border collie, entendeu? Entendi. Mas tem muitas pessoas que não entendem isso. Certo. Eu trabalhei muitos anos fazendo adestramento domiciliar e às vezes a pessoa tinha ali já aconteceu o caso de um cão São Bernardo, que é um cão de companhia, Sim. e ele achava porque era um cão grandão, Grande. não, eu quero que você treine ele para guarda, segurança, alguém entrar aqui. Então aí vem esse negócio, né? Uma coisa a favor do instinto e outra coisa contra, né? Exatamente. Então, o cão tem tudo isso aí. O ideal, eu até falo isso nas minhas redes sociais, quando você quer adquirir um cão, o ideal é você conversar com um profissional antes, para você entender tanto a sua condição de se você vai ter tempo para passear com ele, para se dedicar a ele, o espaço da sua residência onde ele vai ficar, se você precisa de um cão de pelo longo ou pelo curto, porque parece uma coisa simples, mas no dia a dia ali, um cão que solta muito pelo, se o exemplo é um casal, uma família, se todo mundo não está de acordo com aquilo, vai gerar um problema, Sim. entendeu? Então, eu bato muito nessa tecla, quando você quer adquirir um cão, você tem que conhecer o histórico daquela raça, por que ela foi criada, todas elas têm um fim, né, para ser Sim. determinado. Então, é peça fundamental, porque normalmente a pessoa vai num canil em algum lugar, adquire um cão porque achou ele bonitinho, por causa da cor, aí no decorrer começa a ter os problemas, aí procura o adestrador, não, esse que você acha que é um problema, é uma situação normal
que o cão foi criado para isso, principalmente os cães de caça, né? Então você deixa ele no ambiente na sua casa, tudo para ele é uma caça, é um brinquedo. Então, se você não treinar, não saber estipular o ambiente para ele ficar, ele vai destruir sua casa. Eu sei muito Então, bem como é isso. é igual o Golden, que é o Golden Retriever e o Retriever do Labrador. O Retriever quer dizer caça aquática. Então, são cães que se você tiver piscina, eles vão pular dentro da sua piscina. Uma bacia. Roupa no varal para eles é uma presa. Eita. Então, assim, às vezes a pessoa viu um filme, viu na televisão, eu quero ele, mas o ideal é ela saber quais são as características, por que essa raça foi criada, porque vai refletir no dia a dia dela isso aí. Mas, cuidado, do povo. Você acha que os cães ensinam muito sobre lealdade e confiança? Tem até uma frase que fala, né, que Deus não deixou os cães falar pra gente aprender, né, em gestos, né, como que é a confiança ali, a verdadeira lealdade, né. Então, assim, os cães ensinam muitos, né, só que você precisa ter um olho técnico ali pra você saber o que ele tá te oferecendo, né. Sim, né, porque também tem cada um. Qual foi o cão que mais marcou a sua vida? Olha, o cão que mais chama a minha atenção é um Doberman, inclusive esse do livro? do livro. O meu primeiro Doberman registrado mesmo no canil pela federação foi em 97. E esse foi um cão chamado Zeus, aonde eu participei de campeonato, exposições, um grande reprodutor. Então, a raça Doberman, ela é uma raça muito diferenciada, é o único cão que realmente foi feito para segurança. Quem criou ele na época chamava um alemão, Frederick Louis Doberman. Ele é o único cão que leva o nome do criador. E ele era um cobrador de impostos. Ele foi criado em laboratório? Na verdade, esse negócio de laboratório, ele meio que não existe, né? Hoje, para você formar um cão, ele leva mais ou menos 10 anos. Então, ele pegou os antigos Rottweilers, o antigo Pastor, os Pinscher antigos, né? Que eles eram os cães bem mais altos. E ele foi cruzando ali até chegar no perfil ali que ele queria. Então, ele era um cobrador de impostos, ele começou a ser assaltado. Então, o Doberman ele é um cão silencioso, um cão pelo curto, um cão ágil. Então, o Pastor é um pastoreiro, o Rottweiler boiadeiro. O único cão para segurança mesmo é o Doberman. Que medo, meu Deus. Existe diferença entre treinar um cão e criar conexão com ele? Existe, a gente fala muito do indivíduo, né? Não é porque você vai... a polícia militar, né, por um bom tempo, ela usou muito o cão pastor alemão. Sim. Então, todo mundo achava que se pegasse um pastor alemão, ele já era treinado. Já ia vir completo, já ia vir né? completo, né? E não é isso. Pode pegar um pastor alemão, às vezes até o pai é campeão, a mãe é campeã, tem um histórico bacana, mas pode ser que da ninhada ali de 10, 2, 3 que vão ser perfeitos ali, que vão chegar mais próximo da perfeição. Então, para você treinar um cão ali, você precisa ter muito conhecimento para você conseguir tirar as características boas dele. Por isso, é outra coisa que eu oriento. Quando você for procurar um adestrador, pesquisar bastante sobre ele, porque o cão, quando você leva para casa, ele pode estar sendo uma coisa positiva, que vai durar aí 10, 12, 15 anos com você, como ele pode estar sendo uma coisa negativa. Se ele for mal educado, se você contratar uma pessoa e ele não souber o que está fazendo, né, fizer o efeito inverso aí. Então, o cão, ele te ensina muita coisa. Com treinamento, você consegue atrair muitas coisas boas dele, mas precisa ter um elo ali de treinador e cão. Sim. E o dono do cão também, né? Isso. Normalmente, a gente treina primeiro o cão, para depois treinar o dono. O proprietário. Porque quando o cão já sabe, aí o cão, na verdade, ele auxilia, né, o dono. Porque o que acontece muito, a maioria dos problemas, é o próprio proprietário
que ele mima demais o cão, Estraga, ele né? quer, acha que é um filho ali, né, uma pessoa da família, e existe alguns limites, né? O cão, ele tem a origem dele, ele pode ser mimado, pode, mas tem o momento certo, a hora certa. Se não, se é um cão de temperamento forte, ele começa a achar que o dono é um funcionário dele ali. E é onde dá os problemas desses ataques que acontecem, entendeu? Sim. Justamente por causa disso. É um cão de temperamento forte, que você não coloca ele no devido lugar dele, entendeu? Isso eu não tô falando de agressão, Não, é só de nada. postura. E aí o cão, ele começa a achar que ele é o líder. Aí você vai chegar perto da comida dele, ele rosna pra você. Se ele tá deitado num lugar, você quer tirar ele dali, ele rosna, porque ele acha que ele é o proprietário ali, o dono dali. Então, a maioria dos problemas, quando eu fui acionado, é porque o proprietário, a vida inteira ali, ele criou o cão de uma maneira errada e depois ele queria tomar o papel de líder e aí não Não conseguia. conseguia mais. Tá vendo, neguinho? Eu vou pegar você na curva. Ou cachorro. Não aguarde. Não, porque o meu é terrível. Meu Deus. Como funciona o preparo dos cães? Tem alguma... Ai, como que eu vou dizer? É óbvio que tem segmentos, né? Sim. Mas tem alguma preparação mais específica? Olha, Pra cada tipo? depende para que você vai querer o cão, né? O ideal seria o quê? Vamos dizer que eu queira um cão para segurança. Isso. Esse cão, a gente pega todo o histórico, que é o pedigree. O pedigree nada mais é que é uma certidão de nascimento mais completa do que a do ser humano. Eita. Porque tá o nome do pai, da mãe, do vô, da avó, bisavô. Lá atrás. Lá atrás. E através da numeração ali que vem de cada cão, você consegue puxar os históricos. Se ele já foi campeão, qual que é a linha, de qual país que ele veio, por quê? Hoje, mesmo você pegando, vamos usar o exemplo do pastor alemão. Você vai comprar o pastor alemão, ele tem a linhagem de trabalho e a linhagem de estrutura. Se eu quero um cão de guarda, eu vou procurar um pastor alemão, linhagem de trabalho. É um cão com temperamento mais forte, tem mais disposição. Certo. Se eu quero um cão mais para companhia, para conviver com criança, aonde eu moro, o muro é alto, tem cerca elétrica, tem câmera, é um condomínio, não preciso ele como uma peça fundamental direta para segurança, eu vou para um cão linhagem de estrutura. É um cão que para uma pessoa leiga é mais fácil de lidar. Certo. Não quer dizer que um cão de estrutura ele não pode ser um bom cão de guarda, como um cão de guarda não possa, pode ser. entendeu? Vice-versa. Mas assim, para um leigo, é melhor você ir nesse caminho, né, que vai ser mais fácil de você lidar. A partir do momento que você já identificou ali a linhagem dos pais, você vai no canil, se quando é uma pessoa idônea, pode ter ali 10 filhotes. Ele vai fazer uma entrevista com você. Qual que é o seu objetivo? Você vai ter tempo para passear com ele? Vai conviver só ele e sozinho ou vai ter outro cão? Por quê? O proprietário ali, ele consegue, no decorrer ali, manejando a ninhada, o cão que vai primeiro, quando ele coloca a ração, qual que é o filhote que vai primeiro comer a ração? Quando chega alguém no portão, qual que é o primeiro filhote que vai lá no portão? Então, só nisso aí você consegue identificar qual que são os cães ativos e os cães mais passivos. Certo. Porque se o dono fala, não, eu quero um cão companheiro, eu saio para correr com ele, meu quintal é grande, você precisa pegar esse ativo. Ah, eu quero um cão, eu trabalho direto, ele vai ficar praticamente o dia inteiro sozinho em casa, então você precisa pegar esse passivo, que ele não é dependente. Porque se acontecer o contrário, esse cão ativo com uma pessoa que é passiva, quando ele chegar, o cachorro vai ter destruído o carro dele, o jardim dele, porque é um cachorro que ele precisa gastar aquela energia, né? E se for ao contrário também, uma pessoa ativa com um cão que é passivo, vai deixar a desejar ele nas tarefas. Então esse é um princípio básico da escolha do filhote. Entendi. Tem todo um processo. Tem não tudo. É assim, de Não. qualquer jeito bagunçado. Por isso que eu não. falo muito, o pessoal, eles falam, não comprem, adotem. Só que a partir do momento que você adota um cão, você não sabe nada disso. O histórico dele, a linhagem dele. Se é um cão que é filhote, você não sabe se ele vai ficar grande, se ele vai ficar pequeno, se ele vai atender as necessidades aonde você mora. Então, o fato de adotar, legal. Mas se você quer um cão para uma função específica, esse adotar já não vai dar certo. Entendi. Então, segura aí que tem mais.
um merchanzinho rapidinho e a gente já volta. Secar alianças, pode acreditar, o brilho eterno que vai eternizar, do sim ao pra sempre, lado a lado, nosso amor selado na melhor loja de Suzano, São Paulo. Voltamos. Foi só uma bicadinha e já estamos de volta. E agora, bora saber desses livros e do documentário, gente. Certo. Como surgiu o livro? Seja do tamanho dos seus sonhos. Na verdade, foi assim, foi uma forma muito natural, por isso que eu me identifico, eu me engrandeço muito nesse sentido, porque foi de uma forma natural. Fui convidado para dar uma entrevista num podcast. Que foi seu divisor de água, né? Isto. E nesse dia, meu filho estava comigo, o Nicolas Ramin, ele é meu aluno, ele ficou 2 anos invicto lutando no evento DFC de São Paulo, tanto na modalidade de Muay Thai quanto K1, ganhou 2 cinturões lá, e a gente foi convidado e o pessoal gostou da história, e aí a editora começou a entrar em contato comigo, se não queria transformar num livro, Certo. e eu fechei com a editora Lux. Aí, após 1 ano, graças a Deus, o livro foi um sucesso, teve várias premiações. Aí eu participei de um novo podcast, esse era voltado para as artes marciais. E num episódio anterior, a Vanessa, da empresa Verrink, que ela vai direto para Tailândia filmar os brasileiros que deram certo lá lutando. Certo. Ela entrou em contato comigo, achou legal também, falou, ó, dá pra gente transformar o livro num filme. O que você acha? Falei, eu tô à disposição, vamos ver. Vamos E lá. graças a Deus, o documentário deu certo, tá no canal no YouTube Kleber Ramin. Também ganhou várias premiações. E a editora entrou em contato comigo de novo, porque no primeiro momento, uma coisa que chamou muita atenção, ela falou, ó, você tem muito conteúdo. Tem mesmo? Então ela já queria fazer separado, um livro só de adestramento, um só das artes marciais, um só falando da polícia. Mas eu, na minha inocência, na minha, né, com vergonha, nossa, o que o pessoal vai achar? Lançar livro e tal. Infelizmente, né? A gente vê que a cultura brasileira, ela tem esse detalhe, né? Se é uma situação de um americano que ele ganha uma prova e quando ele é entrevistado, ele bate no peito e fala, não, realmente, eu treinei pra caramba. Eu fiz. Exatamente. Tem orgulho? Eu tenho orgulho. É que a gente se Agora, quando é o autossabota. brasileiro, eu dei sorte, né? Não. Aconteceu. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura. E aí ela entrou em contato comigo e falou, ó, vamos fazer um específico sobre os cães? Falei, vamos. Aí mandei todo o conteúdo para ela que eu tinha, escrevi que ele é um livro biográfico, né? Ele Sim. conta a minha trajetória, mandei as fotos. E o livro aconteceu também, o Seja do Tamanho dos Seus Sonhos 2. Tá. E já tá no forno aí, O primeira 3? mão passando para você. Ó, gosto de novidade. Esse é exclusivo sobre as artes marciais. Tem várias fotos Show. top com os campeões do UFC, José Aldo, pessoal da família Gracie. Então, assim, vai ser um livro, o Seja do Tamanho dos Seus Sonhos 3, falando sobre o jiu-jitsu, que tem muito conteúdo bacana. Nossa, tem muita coisa. Você tem muito conteúdo mesmo. O que mais te emocionou no lançamento desse livro? Olha, aí tem fotos, tem uma foto também que chama muito minha atenção, que é eu com meu filho quando ele tinha ali seus 10, 12 anos, eu treinando ele, aí depois na sequência tá uma foto, ele depois já com os 2 cinturões, né? Olha isso. Então, assim, mostra que não foi do dia pra noite, né? Foi uma questão de anos aí, se preparando, se dedicando, e mostra que a gente é de verdade, né? Não é? Eu já ia perguntar qual foi a mensagem que você queria passar com esses 2 livros. O Seja do Tamanho dos Seus Sonhos, ele mostra que tudo o que precisa é de uma disciplina e estar ao lado de pessoas boas. Eu acho que esse é um grande detalhe. Se você estiver do lado de uma pessoa que não, pra que você vai fazer isso? Não, não dá certo. Já tem pessoa que já fez isso aí e tal. Então, essas pessoas, elas podem te travar. Elas realmente não gostam de você. Você ao lado de uma pessoa boa, ela vai te motivar, custe o que custar.
Se der certo, aprendizado. Se não der certo, aprendizado. Sim. E se der certo, mostra que você tinha razão. Que você é capaz. Mesmo, Exatamente. Não é? Mesmo nas dificuldades. Sim. Né? Para você, é uma pergunta quase parecida. Ser do tamanho dos seus sonhos, o que significa? Significa que... Para você. Significa que a nossa vida aqui ela é muito passageira. Ela é um sopro. Eu pude ver isso daí com vários amigos meus, inclusive algumas pessoas muito boas que teve uma vida muito curta aqui na Terra. Então eu acredito que você tem que viver o hoje, né? O amanhã ele é incerto. Então se você tem um sonho, você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que fazer. Não se preocupar com o que as pessoas vão achar. Eu era uma pessoa que me preocupava muito. Sim. Ah, não vou fazer isso porque vão achar isso, vão achar aquilo. Será que não é por causa de você ser um policial? Ah, eu acredito que não. Acredito da cultura mesmo, de vergonha, entendeu? Mas aí quando você começa a se aproximar de pessoas, inclusive tem aquela frase que fala, novos lugares, novas pessoas, novos projetos. Então, quando você começa a caminhar nesse sentido, você vê que tem muita coisa a mais para você aprender. Você estava muito limitado ali onde você estava. Você pode crescer mais, você pode aprender mais, você pode ajudar mais pessoas, entendeu? Então, seja do tamanho dos seus sonhos, para mim é isso. Você é capaz, graças a Deus, Deus já me deu saúde e o restante agora é comigo. Você acha que pessoas comuns podem fazer coisas, conseguir coisas extraordinárias? Eu acho que não existe pessoas comuns. Existe pessoas ainda que não se encontraram, que não estão ao lado de pessoas boas. Eu acho que o ser humano ele tem um poder incrível. Incrível. Ele só precisa se encontrar ali no que ele quer fazer, no que ele quer se dedicar. Mas eu não acredito, não existe pessoas comuns. Todas as pessoas são extraordinárias. Só precisa se encontrar ali para seguir seu caminho. Né? Qual foi o dia mais difícil da sua vida, profissionalmente? Dia mais difícil profissionalmente? Olha, pra mim foi esse caso que eu contei, né? A perda do meu amigo, irmão aí. Eu acredito que profissionalmente isso foi um dos dias mais difíceis. E hoje, muitas vezes eu tô na estrada, andando, assim, ouvindo uma música, aí passa um filme na cabeça, sabe? Na onde eu tava, na onde eu comecei, aonde eu cheguei, aonde eu posso chegar. Então eu me considero já um vencedor, entendeu? Às vezes, quando eu converso com a pessoa certa, a pessoa ela te lembra de onde você já chegou, o que você conquistou, né? De quantas pessoas talvez estaria tentando fazer isso e não conseguiu. E como eu falei, como o meu caso foi tudo de uma forma natural... Nada forçado, foi acontecendo. No decorrer dos anos, eu fui colecionando momentos, né? Vitórias, e hoje ajuntou... né, de uma forma que eu tô aí mostrando para todo mundo que todo mundo é capaz. Exatamente. Você acha que existe traumas que nunca vai embora? Traumas? Olha, eu acredito que sim, devido a algumas experiências que eu tive em ocorrências de gravidade, crianças que foram violentadas, mulheres. Então eu acredito que existe um trauma, mas é mais um motivo dessa pessoa buscar ajuda, estar ao lado das pessoas certas e transformar isso aí em motivação para ajudar o próximo. O que ninguém vê por trás de um policial? Que é um ser humano igual. O meu filho, no documentário, inclusive, ele fala isso, né? Que atrás de uma farda ali é um ser humano, é um pai de família, né? É uma pessoa que tem sentimentos, né? Que precisa voltar para casa. Muita gente classifica o policial como se fosse um robô, né? Coloca um chip nele ali e ele só faz aquilo, né? Ele não tem sentimento, ele vai chegar na ocorrência, vai ser totalmente imparcial e em muitos casos não tem como, né? Não tem jeito. Mas, galera, vai mais um merchanzinho aí, antes da gente terminar, porque a gente precisa faturar, porque, né? Senão como vende? Voltamos já já. Estúdio Fênix, sua voz chega mais longe, vem gravar com a gente, deixa o
Estúdio Fênix Podcast. Transformando histórias em vozes que marcam. Voltamos. E voltamos com tudo, hein? Segura. Ó, que agora tem umas coisas impactantes aqui. Né? Quero só ver. Qual o legado que você quer deixar para os jovens? Olha, recentemente eu participei de um projeto social, né, com jovens adolescentes. Dei uma palestra, né, mostrando a minha trajetória e depois a gente passou técnicas de defesa pessoal. Então, o legado que eu quero deixar, principalmente para os meus filhos, né, e os demais, que tudo é possível. Precisa estar ao lado de pessoas boas que te motivem, precisa estar no caminho certo. O sucesso, ele não tem espaço para preguiça. Amanhã eu vou fazer, depois eu vou fazer. Se você quer alcançar o objetivo, você tem que focar nele e trabalhar muito para isso. Só assim você vai conseguir alcançar. Nossa, isso é verdadeiro. Como transformar sofrimento em propósito? Olha, eu conversei inclusive recente aí com um amigo meu, né? Ele quer prestar para a Polícia Militar, mas infelizmente o ambiente que ele vive lá tem muito mais pessoas torcendo contra, né? Aí eu falei exatamente isso para ele. Falei, você tem que ter raiva da situação que você tá, do momento que você tá vivendo e transformar isso aí em força, entendeu? Você pega tudo isso aí que essas pessoas que são seus falsos amigos, né? Que estão torcendo, na verdade, contra você, porque eles não têm capacidade de... Pelo menos na cabeça deles, né? De fazer o que você tá querendo fazer. E infelizmente estão te desmotivando. Então tenha raiva desse momento e transforma ele em propósito. Corre atrás, continua lutando, que vai dar certo. Eu também acho, eu concordo com ele. Ó, segue aí o conselho do amigo, que é bem melhor. Aí, ó, esse aqui é amigo. Quem é Kleber Rabin atrás das fardas? Olha, o Kleber Rabin é o pai do Nicolas, o pai da Ariadne, hoje que tem o propósito que eu falo, né? Eu vencendo, eles também vencem, né? Então eu quero apoio total a eles nas decisões deles. Sou um cara que tenho ainda muitos sonhos para conquistar, né? Quem me conhece sabe, trabalho dia e noite e eu sou um cara que eu costumo fazer as coisas acontecer. Eu não fico esperando cair do céu, eu corro atrás, né? Então o Kleber Rabin é um cara dedicado, amigo e verdadeiro. Gosto assim. Infelizmente tá acabando, mas antes de terminar, temos as 3 perguntinhas. Mas antes de terminar, literalmente, esse menino, aonde a galera acha os livros para comprar? Olha, os livros eles estão disponíveis no site da editora Lux, Tá. no site da Amazon, Submarino, Shoptime e Americanas. Eita, que tá em tudo quanto é lugar, não tem desculpa para não comprar. E o E o documentário? Ele tá no canal no YouTube, Kleber Rabin. Ah, tá no seu canal. Isto. Não vai lançar o 2, não? Vamos ver. Aí, ó, o 2, tá faltando, o 2. Bora para as 3 perguntinhas. O que te conecta com a vida? Me conecta com a vida? Olha, eu acredito que Jesus Cristo, pela passagem que ele teve aqui na Terra, ele deu muita experiência para nós de perseverança, de força de vontade, e não tem como falar que não existe, né, um ser celestial, né? Que muitas vezes você no seu íntimo ali, no seu quarto, quando você conversa com ele, muitas vezes ele traz as respostas para você. Num certo momento, talvez você não entenda de imediato, mas aí acontece alguma coisa, você fala, nossa, ainda bem que não aconteceu aquilo que eu queria, porque agora está acontecendo algo melhor. Sim. Então, o que me conecta com a vida é a fé. A fé, ela me conecta com a vida, porque eu, no meu íntimo, eu já tive várias respostas nesse sentido. Isso é muito bom. Como você quer ser lembrado?
Eu quero ser lembrado como para os meus amigos, né? Para os meus amigos, uma pessoa que estava sempre à disposição ali para ajudar, né? Para somar. E para os meus inimigos, uma pessoa que eles não conseguiram derrubar. É isso aí, é sobre isso. Deixa um recadinho para os nossos conectados. Mais uma vez, é um prazer enorme estar na presença aqui da Pri. Tá de parabéns. Para todos vocês, sejam do tamanho dos seus sonhos. Não esqueça aí que tudo é capaz, precisa apenas foco e determinação. Ó, é sobre isso. E antes de ir embora, tem um presente pra você. Vou dar um presente. Quer dizer, você vai pegar o presente, o escaldapés da minha loja, e o sabonete, que eu sei que você tem 2 princesas em casa. Então, você vai levar e pode pegar um escaldapé. Isso. Muito Aí, obrigado. Depois eu vou te dar a sacolinha pra colocar, pra vocês perfumar a mulherada da casa. Os homens podem ficar fedidos. A mulherada tem que estar perfumada. Perfeito, muito obrigado, viu? Tá? Obrigada a você por ter aceito o convite de bater esse papo. Foi muito esclarecedor. Tinha muitas mais perguntas que a gente tem curiosidade de saber sobre como é ser um policial, enfim, tudo mais. Mas isso a gente deixa para um outro capítulo. Perfeito. Vai ter muito mais. Galera, a gente vai ficando por aqui, mas não se esqueçam de se inscrever, balangar esse sininho, porque senão não chega notificação. E até a semana que vem. Beijo! Conectados com Priscila Menuti. Vem ficar ligado, cola aqui no canal. Conectados com Priscila Menuti. Conectando pessoas, histórias e emoções.